para não dar interferência, né, em quem estiver falando. A gente tem um roteiro para a noite de hoje, a partir das conversas que a gente teve, né, nas aulas de linguagem. Os alunos tiveram ótimas ideias de perguntas, né, para fazer para o Jefferson Tenório, o autor que já se encontra aqui conosco. E a gente vai seguir esse roteiro e no final vai ter, acho que se der tempo, né, eu espero que dê um tempinho para mais alguns comentários livres, digamos assim. A gente, vocês sabem, né, que a gente está aí, teve uma luta longa para começar esse semestre, é só essa semana que a gente teve, de fato, todas as turmas homologadas, e a gente vai começar o semestre com as turmas que a gente pediu no início, né, do ano letivo. Ainda está entrando o pessoal, faísca atrasada. E o Jefferson teve um papel, né, bem importante nessa luta, né, como o Isaac já falou, o nosso vice-diretor, fez uma publicação, né, sobre o assunto, divulgou a nossa luta, né, foi nosso professor, e a gente é muito grato a isso. Hoje também é um dia de comemoração para nós, né, em relação à nossa luta, a gente ter conquistado as turmas. Mas eu vou passar, então, a palavra para Elisandra, que é a nossa aluna que vai fazer, na verdade, a abertura do evento de hoje. Elisandra, teu áudio está desligado. Estão ouvindo? Meu nome é Elisandra, sou da escola aqui Agrônomo Pedro Pereira, da turma 912, né? E nós vamos conhecer um pouco mais, né, do Jefferson Tenório, né? Que Jefferson Tenório, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1977. Eu estou um pouquinho nervosa, tá? Em 1977, né? Ele é autor do livro O Beijo na Parede, né? Estela Sem Deus e O Avesso da Pele, né? O livro O Beijo na Parede foi lançado em 2013, né? E a gente tem estudado sobre o livro, né? Os professores fizeram um trabalho bem legal com nós, mandando áudio, né? Alguns professores leram e tudo, né? Alguns alunos também, né? E foi bem legal, assim, a aula, sabe? Muito bem interessante mesmo, né? O livro O Beijo na Parede fala sobre um menino que perdeu os pais muito cedo, né? E por ele ter perdido os pais muito cedo, né, ele foi morar nas ruas, né? Ele foi morar nas ruas e conheceu uma família, né? Depois, através, né, do decorrer da história, ele forma a sua própria família, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né, do que eu mais achei interessante no livro, né? Do que a gente conheceu, né? Eu achei mais interessante a parte que ele fala muito sobre a dor, né? Sobre a perda, né? Até diante desse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia que está acontecendo, muitas mortes, enfim, as pessoas estão perdendo as pessoas, perdendo empregos, e em alguns casos perdendo as esperanças, né? Então cada um é uma vivência diferente, entendeu? Então está acontecendo muitas perdas e o livro fala muito nisso, né? A parte lá no início do livro que o seu Ramiro fala, né, que a gente não está acostumado, né, a pensar nisso, a pensar em perdas, a pensar que um dia pode acontecer com a gente, né? E deveríamos se preocupar mais com isso. Geralmente a gente não se preocupa, né? A parte que o menino também perde a mãe, né? E se vê amadurecendo mais, teve que amadurecer porque perdeu a mãe muito cedo. Então, eu acho bem interessante comentar sobre isso, porque tem muita gente sofrendo, né? Muita gente por causa dessa pandemia, estão passando por muitas coisas ruins, né? Então, queria dizer que o que eu achei interessante no livro foi isso. Teve partes boas, divertidas, né? Não tem como não comentar sobre isso, né? O livro é muito bom. É aquele livro que eu gosto muito de ler, né? Aquele livro que tu lê e tu quer continuar lendo, né?
Ele é bem objetivo, né, para falar, né, nas palavras ali que ele se coloca, ele é muito objetivo, né, e faz com que a gente tenha vontade mesmo de continuar lendo, né. Então, eu achei bem interessante mesmo, né, muito bom mesmo, né, o trabalho, os professores trouxeram, né, isso para nós, e eu até pesquisei na internet, assim, né, nem conheço o Jefferson Tenório, né, assim, pessoalmente, mas já estou apaixonada pelo trabalho dele, gostei muito mesmo, né. Então, a gente quer conhecer um pouco mais, né, dele e ouvir, né, do próprio Jefferson Tenório mesmo, né, que é uma honra, né, para nós ter o Jefferson Tenório aqui, né, presente com nós. Então, eu queria passar a palavra para ele. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Agradeço a Maria Fernanda pelo convite de estar aqui conversando com vocês. É bom rever também meus ex-colegas, a Luciane, a Giciane, né, que estão aí. Não sei se tem mais alguém aí que foi meu colega, que não estou conseguindo ver aqui. Mas eu fui professor aí nos anos de 2008 e 2009, né, que foram, acho que eu fiquei 3 anos mais ou menos aí na escola, e eu trabalhei aí durante esse período, e quando eu estava dando aula de português e literatura para as turmas, né, as T8 e T9, eu escrevi também, eu já escrevia, né, e eu lembro de ter escrito um conto chamado Cavalos Não Choram, e esse conto ele acabou ganhando um prêmio, e um prêmio chamado Paulo Leminski, e uma das alunas, era uma senhora que era da T8, se eu não me engano, né, leu esse conto na internet, né, e ela me disse que tinha gostado tanto daquele conto, e perguntou para mim se não tinha uma continuação. E aquela pergunta me fez continuar, né, esse conto, Cavalos Não Choram, e que depois se transformou no Beijo na Parede. Então eu posso dizer que o Beijo na Parede existe por causa de uma aluna do EJA, da Escola Agrônomo Pedro Pereira, né? E é uma pena que eu perdi o contato, eu não consegui mais ver essa senhora, que eu queria agradecer a ela, né, por ela ter me incentivado a continuar a história, e eu vivi um momento também um pouco complicado, assim, na minha vida, na vida pessoal, né, e aquilo, então, me estimulou para que eu continuasse o conto, e virou, então, esse livro, né, que é o Beijo na Parede. Então, eu comecei a escrever ele em 2009 e terminei ele em 2013, né, quando eu publiquei ele. Acho que, para começar, acho que é isso, né, não sei. Obrigado. Né? Estão todos ouvindo? Dá para ouvir? Então, né, obrigado por a gente conhecer um pouquinho mais, né, da tua história, né, da tua trajetória, né, e é uma honra de novo, né, quero dizer que tá recebendo, né, aqui. Tenho certeza que, né, do decorrer do tempo teve muitas lutas, né, e tu não desistiu, né, e isso faz com que nos dê força para a gente continuar também, né, porque não foi fácil chegar onde tu chegou, né, a ser patrono da Feira do Livro, né, então é uma honra mesmo e faz com que a gente se motive a continuar, a não desistir. Tá? Eu queria passar a palavra agora para a Anne. Olá, boa noite. Estão todos me ouvindo? Sim. Bem? Olá, tudo bem? Boa noite aos meus colegas, ao professor e escritor Jefferson Tenório, que está conosco hoje. Eu vou lhe fazer algumas perguntas com muita honra. E as minhas perguntas são as seguintes. Vi que você foi professor, inclusive na nossa escola. Nesse tempo lecionando, você descobriu que seria escritor ou sempre soube? Se com o tempo descobriu, foi em qual momento?
Uma boa pergunta, Anne. Obrigado. Bom, eu comecei a escrever muito cedo, tá? Eu comecei a escrever ali na minha adolescência. Eu escrevia diários, né? Até aqui tem uns caderninhos. Eu escrevia nesses cadernos aqui, pequenininhos. Nossa, que legal. Tem mais aqui também. São 25 cadernos que eu tenho de escrita. E esses cadernos eu chamo de cemitério das palavras, né? Que lindo. Cemitério das palavras porque eu escrevo ali e não uso nada depois dos meus livros. Morre ali são exercícios que eu faço assim para da escrita mesmo, assim. Então eu comecei a escrever muito cedo e comecei a escrever muita bobagem também, assim, não tinha nada assim valor literário. E porque eu lia muito pouco, eu não era um bom leitor, né? Eu não tive acesso à leitura assim muito fácil. E eu só fui ler mesmo depois que eu entrei na faculdade, assim, né? Mas antes eu não lia porque eu não recebia incentivo. Os meus professores me davam livros assim que eram muito distantes assim da minha realidade, né? Então eu fui me descobrir escritor mesmo assim já na faculdade. Mas antes de entrar na faculdade, com 18 anos, eu escrevi um livro, né? Eu escrevi um livro à mão. Eu comprei folhas de ofício porque eram mais baratas que as folhas pautadas. Comprei aquele pacote de folhas e comprei uma caneta Bic e escrevi à mão 200 páginas de um livro Nossa. chamado O Perdão do Destino. Sim. O título é terrível, né? Mas eu reconheço, e a história também é pior ainda, né? Mas eu queria escrever, eu queria fazer uma novela, né? Uma novela essa tipo da Globo, assim, né? Sim. Essas eram as minhas referências. E aí eu escrevi esse livro, não mostrei para ninguém, né? Hoje ele está guardado dentro de um cofre para que ninguém saiba dele. E aí então eu comecei a escrever quando eu ganhei esse conto, ganhei esse prêmio, né? Sim. Com esse conto, Cavalos Não Choram. E a partir dali eu pensei, olha, eu acho que eu posso começar a escrever, assim, literariamente, né, então. E aí, a partir dali, não parei mais, né, daí comecei a escrever poemas, contos, até chegar no gênero que eu mais gosto de escrever, que é o romance, né. Então, assim, eu acho que a escrita estava dentro de mim já há muito tempo, né, mas demorou, assim, para que eu tivesse mais segurança, assim, para poder escrever, né, e fazer Sim. outros livros, né. Eu vi, o senhor comentou agora que queria que o seu primeiro livro que o senhor escreveu virasse novela, né? E meus livros preferidos também são de romance. E alguns livros meus de romance viraram filme. E eu vi que um livro seu também pode virar filme. E isso lhe preocupa ou é irrelevante? Porque geralmente os livros são diferentes dos filmes. Isso lhe preocupa de alguma forma? Não me preocupa não, porque eu acho que quando a gente escreve um livro, depois que ele é publicado, ele já não é mais meu, né? Ele é dos leitores. E aí os leitores vão fazer a interpretação que eles quiserem, né? O livro também vai ser o Avesso da Pele, né? Que é o meu último livro. Ele vai ser adaptado para o cinema, né? Vai ser adaptado também para uma peça de teatro. E eu estou muito entusiasmado, assim, para ver como é que vai ficar, né, mas eu tenho consciência de que não vai ficar a mesma coisa, né, que vai ser uma adaptação, né, que vai ser uma outra coisa, não dá para ficar comparando se é melhor ou se é pior, né, e eu gosto de Inclusive, ver o as corte coisas. também Oi? acontece. Às vezes acontece o corte de alguns personagens também. Aconteceu, por exemplo, com o livro do Tempo e o Vento, né, não sei se vocês assistiram, O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. Eles tiveram que cortar muita coisa, assim, né, para poder caber, imagina, contar 200 anos da história do Rio Grande do Sul, não é fácil, né, e aí, então, eles tiveram que cortar muita coisa, e eu acho que quando se faz uma adaptação, é isso que a gente tem que fazer, né, tem que saber, por isso que se chama adaptação, né, e não o livro mesmo, né. Muito obrigado, gostei bastante das suas respostas, admiro o senhor bastante como escritor.
como pessoa, também como professor. Eu acho que eu me lembro do senhor lá no colégio, porque eu tô lá desde a segunda série, o senhor caminhando lá, sempre rodado dos alunos na sua volta. Eu me lembro disso, é uma honra, foi uma grande honra entrevistar o senhor aqui nessa noite. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Elizabeth. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jefferson. Prazerzão te ter aqui com a gente hoje, né? Saudades sempre. Excelente professor, excelente escritor. Pessoal, a Elizabeth está com um probleminha na câmera dela, tá? E ela comprou um net novo, não está conseguindo acessar, Nanda. Aí não sei se a gente lê as perguntas dela para o Tenório. O que tu acha? Tu quer que eu leia? Ou tu lê? Pode ser, ó. Só vai ter que aumentar, peraí, que eu vou tentar ver aqui no meu, porque tá bem pequenininha a tela para mim. Ah, tá. Bom, Tenório Elizabeth é uma aluna nossa da T8, né? E foi tão criativa que ela resolveu fazer uns desenhos imaginando como seria, né, esse João aí da história, né? E ela fez outros anteriores a esse. E a gente ficou encantada, assim, com a criatividade dela, querer expressar a leitura também através da arte do desenho, né? E ela tinha feito as seguintes perguntas aqui para ti. Em meio a tantas dificuldades, você citou ter sido um leitor tardio, que tu já comentou anteriormente, né? Você cogitou escrever alguns livros para o incentivo do público infantil na faixa etária de 6 a 9 anos? Eu cogito, sim, escrever para essa faixa etária, embora ainda seja um pouco difícil para mim, assim, fazer uma literatura nessa faixa etária, porque eu estou acostumado a escrever para adultos, né? Mas tem um projeto, assim, de livro, e é um projeto para que eu escreva junto com meu filho, né? O meu filho tem 11 anos, e que a gente escreva um livro juntos, né? A gente já fez já algumas coisas, assim, desse livro que a gente quer escrever, né, de perguntas e respostas, ou seja, eu pergunto coisas para ele e ele vai respondendo, assim, e tá ficando bem legal, assim, o projeto, assim, né? Então eu penso em escrever para essa faixa etária. Ah, que legal. E o filhote aí já entrando também na mesma vibe do pai, isso é muito bacana, né? A segunda pergunta ali, Tenório, Nanda, tu consegue aumentar um pouquinho para mim? Oi, prof. Tá. A Elizabeth chegou, conseguiu entrar. Beth, tu consegue, a partir da segunda pergunta, que a primeira ele já respondeu pra gente, tá? Tá, ok. Eu vou passar a palavra para ti, então, certo? Tá, ok. A minha pergunta é assim, ó, como você consegue separar ficção da realidade? Porque é complicado, né? A gente não sabe o que é ficção, a gente sabe o que é ficção, boa parte é ficção, mas quando se conta um pouco da realidade também, acaba se perdendo. A gente acaba se perdendo, né? Eu escrevo bastante coisa. E aí, quando eu vou ler, assim, eu fico me perguntando, fico perdida no meio. E escrevendo tantos livros, como é? Obrigado, Elizabeth, adorei tua pergunta e também quero saber o que tu anda escrevendo aí. Bom, eu acho que é difícil a gente separar o que é realidade e o que é ficção quando a gente está escrevendo, né, porque as coisas meio que se misturam. Tem alguma coisa minha no João, né, no personagem, tem alguma coisa da minha família também naqueles personagens, das pessoas que eu conheço, pessoas próximas, ex-alunos, parentes, tá tudo ali, né, assim, talvez algumas pessoas que estejam mais próximas de mim, que leram o livro, se identifiquem, assim, esse personagem aqui tá muito parecido comigo, assim, né, e só tem um personagem ali que, de fato, ele é real, assim, e eu fiz questão de manter o nome também dele, que é o professor Divino, né, o professor Divino Salvador. Foi um professor de ciências que eu tive na 6ª série,
descrevi ali as aulas que ele dava para gente também, então ali eu posso dizer que eu mantive o nome dele por uma questão de homenagem, né, e ele foi um professor muito importante, assim, na minha vida, e eu quis fazer essa homenagem para ele. Eu me encontrei com ele anos depois, e foi um encontro super bonito, assim, que a gente teve, e hoje eu moro aqui quase na esquina de onde ele mora, então eu vejo ele passando aqui, tá bem velhinho, assim, eu vejo ele passando aqui, cumprimento ele, então, as voltas que o mundo dá, né, enfim. Então, tem coisas que são bem reais e coisas que são ficcionais, assim, né. Eu mesmo, se eu for pegar o livro agora, eu procuro não reler, né, o Beijo na Parede, só quando eu vou fazer uma nova edição, daí eu preciso fazer uma revisão, né. Mas eu procuro não reler porque eu tenho medo de achar defeitos ali, e eu acabo achando alguma frase que eu acho que não tá boa e tal. Mas aconteceu uma coisa curiosa hoje, porque a professora de vocês, a Maria Fernanda, mandou os áudios, né, de vocês lendo o livro, né. Eu não consegui ler tudo, escutar tudo até o final. Eu estava fazendo almoço e eu coloquei, né, para escutar enquanto eu estava fazendo o almoço. E teve uma hora que vocês estavam narrando que eu me comovi, não pela história, mas pelo jeito que vocês estavam lendo, assim, esse texto não parece que é meu, né, porque teve umas leituras ali tão tocantes, assim, tão bonitas, parecia que vocês estavam dentro do texto, assim, pareciam personagens do texto, né, e daqui a pouco eu estava ali com os olhos cheios d'água, chegou meu filho, assim, tá tudo bem, pai? Não, tá tudo bem, o pai estava cortando cebola aqui, mas eu fiquei muito comovido, assim, com a leitura, com o envolvimento de vocês também, né, com o livro, dá para perceber, assim, que houve esse envolvimento muito, muito bonito, assim, com o livro e com os personagens. É mérito de vocês, mas eu acho que também é mérito dos professores, né. Eu conheço o trabalho da Maria Fernanda há muito tempo, sei que ela é uma professora super comprometida, né, só essa organização que está aqui, eu sei que tem a mão dela aqui, né, de estar super organizado, assim, das perguntas, tudo, né, direitinho. A professora Luciane também eu conheço há muito tempo, a Gice também, sei que são professores muito comprometidos, né, e eu fiquei também, assim, muito tocado com a análise do Romy, né, o Romy, foi uma das análises, assim, muito criteriosa, assim, e muito detalhista, coisas que você levantou ali, que eu já tinha esquecido, assim, passava batido, né, porque quando as pessoas falam do beijo na parede, elas vão direto falando da questão do racismo, ou falando de quando ele encontra uma nova família, né, e aí ele tem o seu Ramiro, né, aqueles outros personagens, mas você pegou ali o início do livro, né, e destrinchou ali, trouxe coisas, assim, muito, muito bonitas, assim, e a sua reflexão também sobre esse início do livro, assim, me tocou bastante, assim, né. Eu não comentei ele na rede social porque eu não tive tempo, assim, para conseguir comentar e compartilhar, mas a minha ideia era isso. Eu tenho uma assessora que me ajuda agora a fazer os compartilhamentos, mexer no Instagram ali, porque eu não sou também muito bom nessas coisas, e às vezes as pessoas me mandam mensagem ali pelo Instagram, né, às vezes não sou eu que respondo, né, às vezes é minha assessora que responde, porque não consigo ter esse tempo, assim, mas eu queria interagir mais com as pessoas, agradecer as pessoas, porque tem feito coisas muito bonitas, assim, né. Eu acabei me perdendo da pergunta, mas eu queria falar isso para vocês. Eu tenho uma terceira pergunta que eu faço questão de queimar, porque eu não posso ficar sem resposta da quarta, tá? Liga a tua câmera, Elizabeth, que tu tinha ligado antes. Eu tô desde cedo tentando ligar o computador, tentando ligar o notebook, e dei um jeito de arrumar um telefone emprestado, porque eu não podia ficar sem aula. E eu tô toda bagunçada. Tá, então assim, ó, eu vou queimar a minha terceira pergunta com uma quarta, porque eu não quero ficar sem essa resposta, tá? Eu gostaria de saber o que tu acha de escrever livros mais infantis, porque a história conta, o que eu li no livro, assim, eu acho que seria interessante os meus sobrinhos, os meus filhos, terem contato
com um escritor maravilhoso, e acho que seria bom as crianças... tem um programa nas escolas infantis que é Adote um Escritor. Eu gostaria muito que os meus sobrinhos e os meus filhos lessem livros teus, porque eu não sou apaixonada por ler, mas eu tô enlouquecida, eu quero todos os livros. Eu entrei para dentro da história, eu me imagino a cada cena, cada frase que eu leio, assim, eu entro para dentro, eu esqueço do mundo inteiro. Eu tô dentro do livro. Então, eu queria que os meus sobrinhos pudessem ter um pouquinho de contato com livros teus. O que tu acha de escrever livros infantis e futuramente ser um escritor adotado por crianças de 4, 5, 6 e 9 anos? Olha, seria o meu sonho, assim, poder escrever para esse público. E o curioso é que, quando eu comecei a escrever O Beijo na Parede, eu achava que eu estava escrevendo para adulto, né? Assim, O Beijo na Parede era... O meu público, assim, alvo era os adultos. E, quando o livro saiu, eu tomei um susto, assim, porque ele caiu no gosto da gurizada, assim, né? Então, gurizada da 6º, 7º ano, ensino médio, são os alunos, são os leitores, assim, que eu tenho, assim, são os maiores leitores, são esses, né? Tanto é que o livro foi comprado pelo Ministério da Educação, né, e foi distribuído nas escolas de todo o Brasil no ensino fundamental, né, e para mim foi uma surpresa, porque eu achava que eu estava escrevendo para adulto e, no fim das contas, eram as crianças e os adolescentes que eram os meus leitores. E eu quero muito fazer um livro que possa atender também, né, as crianças com essa faixa etária. E vamos ver, né, eu tenho vários projetos aí de livros, estou devendo livro para editora, tal, uma loucura, assim, essa vida, mas está em uma das minhas prioridades, até porque eu tenho um rapaz aqui de 11 anos, meu filho, que fica me dizendo que eu preciso terminar o livro com ele, né, então uma hora vai sair, sim. Tá bom, então, eu vou amar, eu vou esperar, e espero que os meus sobrinhos leiam muito, devorem livros e livros inteiros. E eu vou passar a palavra agora para o Maurício. Oi, todo mundo me ouvindo? Então, eu não vou conseguir ativar minha câmera porque ela tá com defeito, mas pelo áudio já basta, né? Então, boa noite a todos, é uma honra ter Jefferson Tenório hoje com a gente. Eu sou da turma 812 e a minha pergunta para ti hoje, Jefferson, é como que você descobriu qual é o melhor gênero para começar a escrever? Nossa, vocês estão com umas perguntas assim, vocês vieram preparados, hein? Muito bom, muito bom. Pois é, e é uma pergunta que eu nem estou acostumado a responder, porque não me faz esse tipo de pergunta sobre o gênero, né? Pois é, então foi meio por acaso, assim, também, o que eu posso dizer que eu estou aqui por acaso, assim, enquanto escritor, né? O plano não era esse, o plano era outra coisa, assim, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu moro aqui num bairro, que é o bairro Bonfim, né, e há 17 anos atrás, eu trabalhava nesse bairro aqui, né, eu trabalhava numa pizzaria, eu era pizzaiolo, e trabalhava de madrugada, né, e aí eu passava aqui na rua onde eu moro, né, e ficava pensando quem são as pessoas que moram nesses prédios aí, né, e eu caminhando, assim, né, para pizzaria, e aí saí de madrugada, e aí corri o risco de ser assaltado ou de ser abordado pela polícia, então era uma coisa, assim, bastante difícil, assim, né. E aí, passado todos esses anos, né, eu volto para esse bairro, né, e como morador agora, e esses dias eu passando na frente da pizzaria, que hoje não é mais pizzaria, né, é uma outra coisa, me veio várias coisas na memória, assim, né. E uma delas foi quando eu, trabalhando nessa pizzaria, eu resolvi escrever um poema, né? E eu escrevi esse poema, guardei ele por algum tempo, e logo quando eu entrei na faculdade, tinha um concurso de literatura nessa faculdade, e eu coloquei esse poema no concurso, e ele ganhou, assim, em primeiro lugar, né? E não estava nos meus planos continuar escrevendo. Então, ganhei aquele concurso com poema, é isso, né? Vamos agora continuar estudando, né?
E aí, de repente, me convidaram para escrever um conto, e aí eu escrevi esse conto, e gostaram, depois eu coloquei num outro prêmio, também foi premiado, aí estiquei o conto, por causa de uma aluna, aí virou um romance, de repente uma outra editora também me pediu para escrever um outro romance, eu escrevi também, e as coisas foram acontecendo, assim, né? Então, nada foi escolhido, assim, conscientemente, né? Então, foi tudo meio por acaso, assim, né, começar pelo poema e terminar no romance. Hoje em dia, eu não consigo escrever poemas, né, eu estou devendo um livro para a editora de poemas, né, mas eu tenho muita dificuldade para escrever poemas, então, o meu gênero preferido é o romance. Sim, foi como você disse que a tua intenção era um outro público e atingiu um outro bem diferente, né? Sim, sim. Eu acho que é tudo, as coisas funcionam melhor comigo quando é por acaso, assim, né? Parece que quando eu foco demais em uma coisa, assim, que eu quero fazer, ela meio que não dá muito certo, assim, né? Então, eu fico até com medo, assim, quando eu acho que as coisas estão dando certo demais, assim. Sim. Obrigado, então, pela resposta. Obrigado, Maurício. E uma boa noite. Boa noite. Eu me esqueci do roteiro. Depois do Maurício, era eu mesma, tá? Só para confirmar. Como a gente está bem de tempo, na verdade, tinha outras pessoas que queriam fazer perguntas que a gente não tinha botado no roteiro. Tinha uma pergunta da Aninha. Eu quero ver se ela está aqui. Acho que ela não deve ter conseguido entrar, que ela não está aqui. Tinha uma pergunta do Jonathan também. Deixa eu ver se o Jonathan está aqui. O Jonathan está aqui, mas eu não falei com ele antes. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta dele que ele tinha elaborado. A pergunta da Aninha era sobre dicas que tu teria, né, para fazer para alguém que gostaria de ser escritor, né? E a gente sabe que a Elizabeth aí que já falou que vai ser. E a pergunta do Jonathan era... Deixa eu olhar aqui a pergunta do Jonathan. A pergunta do Jonathan era como que tu pensa na adaptação da tua escrita para que os leitores te entendam o que tu gostaria de dizer. E enquanto o Jefferson responde essas perguntas que o pessoal já tinha elaborado, outros alunos fizeram outras perguntas, mas que eu acho que tu já respondeu de alguma forma. E aí o pessoal pode se inscrever pelo chat, que quiser fazer uma pergunta mais livre, tanto o professor quanto o aluno, se inscreve ali pelo chat que a gente vai passando a palavra. Olha, essa ideia da adaptação, né, para uma linguagem, assim, mais acessível, é a minha grande preocupação, assim, como escritor, né. Eu gosto de escrever para ser entendido pelo maior número de pessoas, usando uma linguagem simples, mas, ao mesmo tempo, procurando uma profundidade, né, procurando uma reflexão filosófica, né, alguma coisa, assim, que a gente consiga se aprofundar, né. E isso é muito difícil de fazer, assim, né, e com o Beijo na Parede foi um grande desafio conseguir narrar a história na voz de um menino de 11 anos de idade, que perde os pais, né, precocemente, e que precisa lidar com as adversidades, né, com os problemas, né, que ele vai enfrentando. Ele tinha que ser uma criança, né, então eu tinha que colocar alguns elementos ali que lembrasse o leitor de que ele é uma criança, né, então ele tem algumas coisas, assim, de querer, por exemplo, comer um sonho, né, de querer sorvete, de ele querer brincar em algum momento, mas perceber que ele não tem muito tempo para a infância, né, de ele ser ingênuo, né, tem uma parte em que ele vai fazer exame de sangue, e aí ele diz, eu lembrei hoje, porque ouvindo vocês lendo essa parte, né,
que ele vai fazer exame de sangue e ele narra, né, para a enfermeira que perto da casa dele tem um monte de pessoas que também fazem exame de sangue, né, e a enfermeira fica meio assustada, né, e aí percebe que aquelas pessoas, na verdade, são usuárias de drogas, né, e ele não percebe isso, né, porque ele é ingênuo, né. Então, essa ingenuidade também faz parte desse personagem que tem que amadurecer muito rápido, porque se ele não amadurece, a vida passa por cima dele. Então, é difícil, assim, fazer essa adaptação, né, ou essa tradução de algo que é profundo, complexo, para uma linguagem simples. E é o que eu busco fazer. Se vocês tiverem acesso aos outros livros que eu escrevi, eles têm a mesma pegada, assim, né, uma linguagem simples, mas com questões que eu gosto de aprofundar, assim, né. E sobre ser escritor, né, dicas, assim, eu não sou muito bom em dicas, assim, porque o meu trabalho, assim, ele é meio confuso e caótico, e é um caos, assim, o modo como eu escrevo e como eu produzo. Então, eu acho que eu não sou o melhor exemplo, assim, a ser seguido para quem quer escrever. Então, eu vou dizer coisas que talvez eu não consiga fazer, né, mas talvez outras pessoas façam, né. Mas uma coisa que eu faço, assim, e que eu indico que todo mundo que queira escrever faça, é ler, né, acho que ler é imprescindível, né, vocês precisam ter um repertório, instrumentos de leitura, livros, se acostumar a conviver com os livros, se acostumar a ter uma biblioteca em casa, né, eu tenho aqui, né, vocês estão vendo aqui atrás, né, não é papel de parede, é livro mesmo, esse aqui é meu patrimônio, né, é o que eu tenho, são esses livros aqui, e que fizeram chegar até onde eu cheguei, ou seja, eu consegui produzir esses 3 livros por causa da leitura, né? Então, ler é importantíssimo, né, e ler de tudo, né, seja filosofia, seja literatura, poema, sejam curiosos, né, para ler. A segunda coisa que eu acho que é importante, né, para quem quer escrever, é ser um bom observador, né, assim, observador das ações humanas, observador da vida, né, observador da sociedade, um observador de si mesmo, né, ou seja, saber observar, ouvir mais e falar menos, né. Eu sou uma pessoa reservada, assim, né, eu não costumo falar muito, assim, da minha vida, ou falar demais, assim, com as pessoas, né, eu gosto de ouvir as pessoas, né, e eu sofri muito com isso, assim, durante a minha juventude, porque as pessoas diziam que eu era uma pessoa que, o Jefferson não fala nada, tá sempre quieto, calado, né, mas é porque eu gostava de escutar as pessoas, né. Talvez se eu não fosse professor e escritor, eu seria um psicanalista ou um psicólogo, né, porque eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, de analisar, né, de observar. Então, a observação é umas dicas, assim, principais, né, para quem quer escrever. Agora eu vou dizer coisas que eu não faço, mas que quem quer escrever deveria fazer, né, que é ser organizado, né, vamos ser organizados, não, se você começa a escrever um texto, você vai até o fim, né, não faça que nem eu, que começa um romance, desiste na 10ª página e começa outro, aí escreve aquele outro, desiste e volta naquele que você estava escrevendo, isso é uma loucura, assim, não recomendo, dá gastrite, né, não faz bem para a saúde, mas acho que tem que ter foco, assim, né, e eu sofro disso porque eu não tenho muito foco, assim, a disciplina para mim é algo muito difícil, assim, para ter, né, desligar do mundo, e como eu tenho sido muito solicitado, né, nos últimos meses, agora principalmente, por causa do último livro, manter o foco, assim, para escrever tem sido cada vez mais difícil, assim, né. Então, às vezes, eu até tenho sido um pouco indelicado com as pessoas, de não responder, assim, na hora, né, de demorar para responder, mas é porque eu estou tentando me organizar, né. Então, façam isso, assim, sejam organizados, né, na hora que forem escrever, e disciplinados também. Quem se inscreveu foi o Matheus, acho primeiro, né? Pode falar, Matheus.
Boa noite. Eu tô um pouco nervoso, desculpe. Eu sou assim mesmo. Uma coisa que a gente tem em comum, que eu também não sou muito de falar, eu sou muito de ouvir as pessoas. Uma coisa que eu sempre foi assim, eu também gosto de escrever. Eu escrevo bastante poesia, poemas, sabe? Tipo, eu tenho vontade de escrever um livro, porém, a questão é, quais seriam os primeiros passos para a pessoa escrever um livro? E também, como é que posso dizer? Eu gosto bastante, eu conheci literatura quando eu entrei no ensino médio, me apaixonei, tipo, literatura e filosofia. Eu quero seguir por esse caminho, porém eu não sei, tipo, eu nunca não tenho um incentivo tão grande. Mas agora eu tô vendo que, tipo, não preciso ser incentivado. É só ir, por uma escolha da pessoa. Muito boa, as perguntas de vocês estão tão ótimas, assim, e essa ideia de como é que a gente começa, né, ou seja, você quer ser um escritor, você escreve, e aí como é que faz para publicar, como é que faz para chegar lá, né, assim, as notícias não são muito boas, assim, né, num primeiro momento, né, porque a gente tem um mercado editorial, assim, que é um mercado um pouco fechado, né, assim, principalmente para autores novos, né, e no meu caso, por exemplo, eu escrevi o livro O Beijo na Parede e demorei 2 anos para conseguir uma editora, né, e eu consegui a editora por acaso, assim, né, eu conheci um colega já no final da faculdade que por acaso tinha um amigo que era editor, e aí passou meu livro para esse editor, e aí ele acabou publicando o meu livro, assim. Mas, assim, hoje em dia, tem mais ferramentas do que na minha época, assim, para conseguir a publicação, né. Então, tem várias formas, assim, de você conseguir começar, né, a publicação. Acho que, primeiro, é você estar seguro de que o que você escreve é bom, né. E isso acontece quando você entrega os teus textos para, sei lá, professores, para pessoas que tu confia, assim, que não vai entregar para mãe, tá? Para pai, mãe, não adianta. Namorada também não vale, tá? Só se a namorada for aquela que diz assim, não, isso aqui tá ruim, né? Se for assim, sim, mas mãe não adianta, né? Ela não vai te dizer que tá ruim, né? Então, tem que passar pelo crivo, assim, de algumas pessoas, assim, para que você tenha certeza de que, olha, o que eu escrevo é bom, vale a pena ser publicado. A partir disso, você pode também usar as redes sociais. Eu conheço vários casos de pessoas que foram encontradas nas redes sociais em função dos seus textos. Eu sou um caso, por exemplo, né, esse último romance, O Avesso da Pele, eu publiquei algumas coisas no meu Facebook e a editora entrou em contato comigo, né? Então, tem essa possibilidade, assim, da visibilidade também, né? E muita gente tem publicado seus textos, né, na internet e tem conseguido público, seguidores, né? Então, a gente muda um pouco a ideia do que é publicação, né? Então, publicar é tornar público, né? E ao tornar público, você tem aí várias possibilidades, né? Um outro caminho também são os concursos literários, né? Eu participei de alguns concursos, venci alguns desses concursos. É um pouco difícil, mas quem é bom, quem escreve, assim, bem, quem tem compromisso com a escrita, em algum momento ele vai acabar sendo selecionado, né? E uma última coisa é a experiência, né? Eu digo experiência de vida, assim, né? Ou seja, viver, né? Eu não estou falando de idade, eu estou falando de viver as coisas, prestar atenção no que está vivendo, né? E quando eu digo observar, você tá com alguém e tá de fato ali, né? Ou seja, não ficar pensando no que eu vou fazer depois, mas prestar atenção no que eu estou fazendo, né? Então, isso também ajuda a escrever e a deixar a tua poesia, assim, mais... Então, assim, tem vários caminhos, né? Acho que hoje está muito mais fácil de conseguir publicação. Tem várias editoras também que estão procurando autores novos para publicar, sem precisar pagar, né? Isso também é uma outra coisa, né? Não recomendo vocês pagarem para publicar um livro. Tem editoras que bancam, né, o escritor, né? É só procurar que tem. Então, acho que é por aí. Sim. Obrigado.
A Anne queria fazer mais uma pergunta. E depois o Augusto. Como eu falei ali, eu sou bem faladora, né? Aí eles haviam lido em algumas aulas uma aplicação sua no jornal. E eu até argumentei e comentei sobre o assunto, né? E referente à leitura e aos dias de hoje, situações que nós vivemos, os que vemos nos jornais, sobre afinal, o senhor escreve nos seus livros sobre o racismo, né? E vemos que hoje em dia, pelas mortes, o racismo, infelizmente, está longe de acabar. E tanto racismo, homofobia, todos os tipos de preconceitos. O que o senhor diria para essa geração de agora? O senhor acha que ela está vindo mais forte para combater esse tipo de preconceito? O senhor acha que isso não está longe de acabar? Que essa geração pode mudar? Que eu não sei qual tipo de pensamento político o senhor segue, mas como a política de hoje está afetando a nossa educação, né? Como queriam até acabar com o nosso EJA de agora. O que o senhor diria para nós, para nossa geração agora? Qual conselho o senhor daria? Anne, que idade você tem, Anne? Eu tenho 19 anos. Então, Anne, na sua idade, eu não fazia ideia do que você acabou de perguntar para mim. Assim, né? Então, você tem muito mais informação do que eu tinha na sua idade. Né? Com 19 anos, nossa, eu acho que eu estava brincando ainda de bonequinhos em casa, assim. Eu estou exagerando, mas era quase isso, assim, né? Eu comecei a sair de noite, assim, para me divertir com 18 anos, assim, né? Então, eu fui um guri caseiro, assim, de não sair muito e tal. E eu tinha muito poucas informações a respeito do racismo. Eu sofria racismo, mas eu não sabia disso, né? Então, eu posso dizer que a minha geração, né, e a gente concorda com isso, eu tenho amigos que são da minha mesma geração, são pessoas negras, né, que demoraram, assim, para ter acesso a essa discussão, a essa informação. Então, acho que uma vantagem que a geração de vocês tem é justamente ter acesso a essa informação, né? E eu fico muito feliz de ter contato com a geração de vocês, que já tem bastante informação, que não aceita mais determinadas situações, né, que são contra o machismo, contra a homofobia, né, que são contra o racismo, e que ao mesmo tempo também são muito críticos, né, e pensadores também, pensam a sociedade, né. Então, eu acredito muito nessa nova geração e acho que nós temos aí um futuro muito melhor, porque a minha geração, né, acabou escolhendo esse presidente que nós temos aí, né, ou seja, nós falhamos, e falhamos vergonhosamente, assim, como é que isso pode acontecer, né, e eu acho que a geração de vocês tem tudo, assim, para tornar o Brasil um pouco melhor, assim, para a gente viver, né. Eu, inclusive, só perguntou a minha idade, eu fui mãe com 17 anos, né? Por isso que eu tive que parar os estudos. E isso que o senhor falou nos incentiva bastante, inclusive a sua escrita, né? O que eu falaria para a minha próxima geração, né? No caso da minha filha, das minhas sobrinhas, os futuros filhos dos meus colegas, seus filhos, é que eu não quero que, tanto como as mulheres, saiam na rua sem ser assediadas, né? Sem ter medo de ser estrupada, sem ter medo de ser morta. E eu acho que eu penso todo dia que eu acordo todo dia para uma luta, né? Para ver um futuro melhor, tanto para mim quanto para minha filha. E eu acho que o senhor deveria manter a sua palavra, pois ela nos inspira bastante. E eu pretendo, num futuro, né? Eu continuo escrevendo só abobrinha, mas no futuro escrever umas coisas melhores. Quem sabe um dia, igual a professora falou, jornalista, eu fiquei pensando. Eu até comentei com a minha mãe se futuramente não podia me tornar uma jornalista ou até uma escritora. Porque eu falo que meu livro dá uma história. Eu ando igual o senhor na rua, assim. Eu ando nos corredores do colégio, pensando, assim, como se fosse uma série, sabe? Da minha vida. E o senhor tem que ter muita honra e eu sei que vai crescer bastante, pois
A sua palavra nos toca. Amei o seu livro. E se o senhor escrever um livro de criança, eu vou dar para minha filha ler. Muito obrigada, professor. Escritor, desculpa. Agora a gente tem a pergunta da... O Augusto tá com vergonha de falar, mas ele fica com vergonha depois, quando ele começa, ele fala super bem. Vai, Augusto, vai que é tua. Professora, depois da pergunta da Anne, minha pergunta vai parecer tri ruim. Eu queria saber se tu escreve os romances por identificação ou por conseguir, só na escrita, demonstrar esse lado mais oculto, mais que não se sente à vontade para expor através de palavras e de atitude. Eu acho que quando eu escrevo o romance, né, eu tenho uma intenção por trás, né, de querer dizer alguma coisa, né, mas isso meio que se perde, assim, durante a escrita do romance, né, então, eu queria contar a história de um menino que perde os pais, tá, essa era a história, mas aí, no meio da história, acaba surgindo outros personagens, e aí vão desvirtuando, assim, toda a história que eu tinha pensado, e tem isso, assim, né, quando a gente chega na metade da história, parece que os personagens começam a mandar em ti, assim, né, parece que eles começam a dizer, não, isso aqui eu não faço, eu só faço isso aqui, né, então eu começo com uma intenção, né, mas daqui a pouco se perde, e eu já não sei muito bem para onde que esse livro está indo. O Beijo na Parede teve 3 finais, né, e eu escolhi por um desses finais, justamente porque ele acabou indo para alguns caminhos que eu achei que eu tinha controle, né, e eu acho que escrever é um pouco isso também, né, se deixar perder o controle de tudo, né, a gente vive numa sociedade em que a gente quer controlar tudo, né, e eu acho que a escrita literária, ela acaba te dizendo isso, né, ou seja, você é o escritor, mas você não manda em tudo aqui nessa história, né, os personagens ganham vida, né. Então eu começo com uma intenção, mas depois ela meio que se perde, assim, né. Tá bom, obrigado. Foi ótimo, Augusto. A Elizabeth tinha levantado a mão, e depois a Andriele. Olha eu de novo. Eu acredito, assim, escrevendo, que um dia se possa injetar amor nas crianças para que elas não se tornem adultos ruins, que não se tornem preconceitos. Tu acredita nisso, que dá para injetar amor através de livros, através de palavras, para criarem pessoas melhores? Olha, eu acho que é perfeita essa tua avaliação, porque é isso, né, acho que uma infância bem cuidada, né, uma infância que tenha amor, que tenha afeto, que tenha cuidado, atenção, a gente vai ter adultos, né, que sejam boas pessoas. E quando a gente fala em educação aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente sabe que as professoras e professores da educação infantil são as que menos ganham, por exemplo, né, a diferença salarial é gritante, assim, né, se pede pouca formação também dessas professoras, né, ou seja, não se dá incentivo para que elas tenham mais formação, porque é o momento mais importante da formação de um ser humano, é a parte da infância, né, e também não temos contrapartida do governo, assim, que incentive a leitura, que incentive, né, que os pais também possam ter recursos, né, para se tornarem leitores, né, mas eu acredito sim, acho que a fórmula perfeita é essa, né, a gente dá carinho, amor, informação, né, conhecimento, e aí a gente vai ter adultos, né, bons, né, e que não vão escolher um presidente genocida como a gente tem hoje em dia, né. Perfeito. Eu acho que a aula é muito pouco, porque eu tenho milhões de perguntas ainda. Eu queria saber muito, muito, muito mais. E eu estou muito curiosa e eu estou adorando demais a aula de hoje. Andriele.
O senhor pretende fazer outros livros entre romantismos e vários outros? Olha, Adriele, se eu pudesse, eu escreveria tudo que eu pudesse, assim, eu escreveria peça de teatro, escreveria poema, romance, novela, tudo que só me falta tempo, né? Se eu tivesse tempo para fazer isso, eu gostaria de continuar escrevendo muito, assim. Eu já diminuí, assim, bastante o número de aulas que eu dou, né? Eu dou aula numa escola particular aqui em Porto Alegre, mas eu só tenho 2 turmas, né, nessa escola, e foi uma escolha minha continuar com essas turmas, porque eu preciso dar aula no sentido de ter o contato com os alunos, assim, né? Eu sempre digo que eu me tornei escritor porque eu fui professor. Foram os alunos que me ensinaram a ser escritor, né? Eles me deram muitas histórias, continuam ainda me dando muitas histórias, e acho que dentro da sala de aula acontece muita coisa legal, né? E isso me ajudou muito na escrita, e eu agradeço aos meus alunos, e eu sempre digo isso a eles, né? Às vezes eu encontro um aluno, um ex-aluno na rua, eu digo, olha, você foi muito importante para mim, né? Porque eu aprendi muito com vocês, e eu me tornei escritor porque eu fui professor, né? Tem tanta coisa legal nesse chat aqui, depois eu te mando, Jefferson. O pessoal está comentando e eu não estou dando conta de tanta coisa legal mesmo. A Elisiara contou, né? Ela já tinha contado em outra aula que ela já leu vários livros que ela recolheu no lixo. Ela também contou a história aqui de uma professora que foi racista com ela. A Josiane também comentou aqui que o filho dela lê os livros As Imagens. E a próxima pessoa que tinha se inscrito para perguntar era a Vanessa. Tinha feito uma pergunta aqui no chat, mas eu acho que tu pode falar, Vanessa, vai sem medo, a gente tá tranquilo aqui, tá? Entre amigos. Tô até me tremendo. Boa noite. A minha pergunta é que eu estava agora pesquisando na internet e essa pergunta ficou bem... mexeu comigo. Daí eu queria ver a resposta do Jefferson Tenório. Como tu teve o panorama da leitura nacional e quais são as possibilidades a serem seguidas pela tua geração de escritores? Acho que eu escutei muito baixinho. Tá. Como tu teve o panorama da literatura nacional e quais são as possibilidades a serem seguidas pela sua geração de escritores? Muito boa pergunta. Obrigada. Acho que é bom desligar o teu microfone para não dar eco. Aí. Então a minha geração é uma geração diferente, assim, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas coisas parecidas, né? Quando eu digo geração, a gente tem que fazer um recorte racial também, né? Então, a geração de autores negros é uma coisa, a geração de autores brancos é outra, né? Então, assim, a minha geração de autores negros, aí eu posso citar alguns, né, como o José Faleiro, né, que é um autor aí da Loma do Pinheiro, né, que publicou Supridores. Também tem o Luiz Maurício Azevedo, que é um amigo e também escritor. Então, são autores, né, a Cidinha da Silva também, que é uma escritora que eu gosto muito. São escritores que trazem uma nova forma de olhar para a nossa sociedade, assim, né, mostrando o racismo, mostrando a violência, né, que acontece, que aconteceu, né, com as pessoas negras, mas, sobretudo, é uma literatura que valoriza as culturas afro-brasileiras, né? Então, acho que a nossa geração, que ela trouxe, assim, de muito bom e que acrescenta bastante na nossa cultura, é trazer essa cultura, né, afro-brasileira que por muito tempo foi escondida, silenciada, as pessoas tinham vergonha de falar, né? Hoje em dia eu me sinto à vontade para dizer que eu sou um bandista, né, frequento casa de santo, né, a minha mãe é mãe de santo, mas há alguns anos atrás eu não conseguiria dizer isso porque eu tinha vergonha de dizer, né?
E por que eu tinha vergonha? Porque é uma cultura que ela é criminalizada, né? Então, é uma geração que hoje pode dizer, né, e eu acho que esse é um grande ganho para a gente. Muito obrigada. Eu acho que o último a se inscrever agora já está chegando perto das 9, né? A gente já vai se encaminhando para o final. O último a se inscrever aqui para fazer uma pergunta foi o Juliano. Então, eu passo a palavra para o Juliano. Já passou das 9 aqui, Sora. É que eu estou nos Estados Unidos. Eu estava lendo agora, estou com o notebook aberto aqui, estava lendo que cerca de 30% da população brasileira nunca nem comprou um livro. E eu não li o livro, eu não ouvi os áudios, agora eu vou ler, certamente, mas por que de tanto livro que é publicado no Brasil, tanta gente não um livro e tanta gente sequer conhece um livro, como tá todos os alunos falando, né, que chega a arrepiar, chega a emocionar, porque a gente vê muito livro que vira filme e acaba lendo, mas tem livros que nem todo mundo conhece e a gente não lê, mas se a gente lê uma primeira vez, a gente vê que vai fazer uma diferença enorme na nossa vida, né? Eu queria saber por que isso acontece. Bom, eu vou voltar com uma pergunta para ti, Juliano. Por que tu acha que a turma leu o Beijo na Parede? Como é que eles chegaram no livro? Porque os professores influenciaram, né? Então, né, acho que uma das respostas está aí, né? Ou seja, os professores fazem uma grande diferença, né? Porque se não fosse o incentivo dos professores, né, e aí esse professor também tem que ter interesse, e para ter interesse ele precisa ser bem remunerado, e ele precisa também ter uma estrutura de vida, né, que propicie, né, que ele conheça esses autores, que ele possa ter o tempo também de conhecer esses autores, que ele possa ter o tempo de se qualificar, de estudar, né, que na graduação dele, desse professor, que ele também tenha acesso aos livros, a outros autores, né? Então, é toda uma cadeia de eventos, assim, que fazem com que o livro chegue nas mãos dos alunos, né, ou da população. Mas a gente tem, infelizmente no Brasil, uma política anticultural, né, uma política anticultura, né? As pessoas, hoje em dia, elas têm, assim, um orgulho de ser ignorante, assim, né? Ou seja, um orgulho de não saber, de ignorar, né? E isso tem a ver com as políticas que a gente teve durante muitos anos no Brasil, que não valorizavam a educação, né? Então, se vocês forem ver em outros países, né, países europeus, por exemplo, na França, na Finlândia, onde lá eles leem cerca de 23 a 24 livros por ano, e a gente vem para o Brasil e nós temos 2 livros por ano que é lido pela população, então tem uma diferença muito grande, né? E aí, claro, né, se a grande maioria da população é pobre, e essas pessoas precisam sobreviver, e elas precisam comer, elas precisam ter emprego, vocês acham que elas vão parar para ler o Machado de Assis, O Beijo na Parede? Não, elas vão preferir trabalhar para botar o dinheiro na mesa, né, botar comida na mesa. É isso que... Porque elas não têm as necessidades básicas atendidas. Então, antes de a gente pensar em leitura, eles têm que pensar na sobrevivência, né? Isso é muito cruel, né? E o que vocês estão fazendo aqui é uma coisa rara, né? É duro ouvir isso e dizer isso, mas é uma coisa muito rara o que está acontecendo aqui, né? De vocês estarem envolvidos com o livro, com a literatura, estarem discutindo isso, né? Porque eu sei que a vida de todo mundo não está fácil, está muito difícil. E vocês pararam a vida de vocês, né, para estar aqui falando de livro, de literatura, né? Então, é algo raro, porque a grande maioria das pessoas não estão preocupadas com o livro e nem com as histórias, porque elas precisam de estímulo para que isso aconteça, né? Porque a vida tem sido muito dura,
né? Então, a minha confiança é que a gente tenha mais professores, né, como a Maria Fernanda, o Romi, a Luciane, a Giciane, né, e os outros professores, para que a gente tenha mais pessoas que se interessem pela leitura, né. Jefferson, tu é maravilhoso sempre, e eu acho que eu acho que é a pergunta muito boa, aquela da realidade da ficção, porque eu acho que tu mistura muito, porque não é possível que toda vez que eu te vejo tu fazer uma fala, tu conta uma história diferente que eu nunca vi tu falar antes. Tipo essa de escrever um livro de 200 páginas à mão, nunca tinha visto falar disso. Eu acho que tu inventou agora. Mas hoje eu estou realmente achando que os alunos estão brilhantes demais, que eu estou apaixonada por esses alunos e essas alunas maravilhosas e maravilhosos que a gente tem. Começou uma discussão política aqui também no chat, e o Augusto fez uma pergunta que eu acho que é interessante, né, que está em voga, né, um debate que está acontecendo na sociedade, que ele disse o seguinte: pergunta para ele o que ele acha do governo Bolsonaro querer taxar os livros. E essa vai ser, então, a nossa última pergunta. Eu perguntei se mais alguém... o Jorge Tades, que queria falar. Da minha parte, a minha última participação, depois, acho que essa é a última pergunta, daí a gente recebe a tua resposta, e depois o professor Jorge, de Filosofia, finaliza. Bom, em respeito a vocês, eu não vou usar palavrões, tá, para falar do atual presidente, tá? Então eu vou ser uma pessoa polida, né, vou ser uma pessoa delicada, educada, né, então não vou usar nenhum palavrão, assim, né, mas a vontade que eu tenho é essa, assim, e... Pode falar, enfim, eu não sei como é que a gente chegou nisso, assim. Imagine, né, quando eu dei aula aí no agrônomo Pedro Pereira, 2009, 2010, se me dissessem que 10 anos depois nós estaríamos com um presidente como esse, e no meio de uma pandemia, eu ia dizer que essa pessoa é maluca, essa pessoa é louca, imagina, nunca ia acontecer um negócio desse no Brasil, né. E essa taxação dos livros nada mais é do que um projeto, né, que esse governo tem de destruição da cultura. Porque qual foi uma das primeiras coisas, né, que o governo Bolsonaro fez quando chegou ao poder? Foi acabar com o Ministério da Cultura. Né? Ele acabou, não tem Ministério da Cultura. Ele tem uma secretaria lá, que ele botou um cara lá, e a gente nem ouve falar, né? Ele está lá fazendo não sei o que e a gente não ouve falar. Então é um projeto de destruição mesmo da cultura. Taxar os livros não é algo assim ocasional, né? Ou seja, é uma coisa intencional para que a gente tenha mais dificuldade de chegar aos livros, né? Eu acredito que isso não vai passar, né? Eu acho que o Senado ou a Câmara dos Deputados vão acabar barrando isso, eu acho, né? Espero que sim. Mas é uma tentativa de tentar barrar o nosso acesso aos livros. Ele já tem feito isso já de outras formas, né? Com o Ministério da Educação também sucateando, né, as escolas, as universidades também estão recebendo menos verbas, dizendo que nas universidades só tem festa, que as pessoas não estudam, né? Então tem todo um discurso aí anti-cultura, né? E essas pessoas que querem destruir a cultura são pessoas ressentidas, né? Ressentidas porque não têm capacidade cognitiva, né, de reflexão, de pensamento, e acabam prejudicando os outros. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia falar de um filósofo que eu gosto muito, que é do Nietzsche, né, que acho que explicaria um pouco melhor o que está acontecendo hoje, mas daí a gente marca um outro dia para a gente conversar sobre o Nietzsche, né, o Friedrich Nietzsche, né, e para que a gente possa entender um pouco do que está acontecendo hoje em dia, assim, né. Mas eu acho que é isso, né? Então é um projeto de destruição mesmo que esse governo está tentando colocar em prática. Mas vai ter resistência, né? E a resistência somos nós aqui falando de literatura. Né?
O Jorge pediu para falar, que é o professor de sociologia, e depois eu tinha esquecido que o Matheus tinha pedido para ler o poema que ele fez agora. Vai, Jorge. Sim, sim. Fê, a Gice tinha pedido antes de mim. Desculpa, é que o chat está meio movimentado. Fala então, Gice. Bom, eu tive uma pergunta que eu coloquei lá no chat também, mas acabou não sendo lida, então eu vou falar depois. Mas primeiro eu quero agradecer a presença do Tenório e também a ajuda dele na nossa luta pela EJA. Eu sei que ele fica tão feliz quanto a gente, porque ele sente o que é ser professor da EJA e sabe o que é ser o aluno trabalhador também, né? Então ele sabe a vivência dos dois lados e isso emociona bastante a gente. Estou muito feliz com as contribuições dos alunos, estou orgulhosa deles e dos meus colegas também. E agora eu vou fazer a pergunta. Tu falou que ficou muito emocionado com a leitura do teu livro, e isso não te dá uma ideia de, talvez, com o teu filho, o projeto com o teu filho, fazer algo semelhante, um audiolivro, um videobook, algo assim que tu consigam ter uma troca maior, chega perto da ideia de novela também, de ter uma interatividade, quem sabe? Gice, eu acho que vai ser difícil ali, porque ele disse que quer ser cientista. Ele me pediu um livro de química, tá lendo lá, me explicou esse dia o que é um átomo. Eu acho que eu tô meio que perdendo ele, assim, para ciências, né? E aí eu perguntei para ele do que ele quer ser cientista, né? Ele disse, eu quero ser cientista das flores, né? Ele gosta muito de flor, né? E, então tu vai ser botânico. Ele disse, não, eu vou ser cientista de flor. Tá bom, então. Aí ele está pesquisando lá as moléculas das plantas, das flores, né? Então, né? Mas constrói com ele um diário científico, de pesquisa? Acho que eu vou ter que fazer isso, né? Vai ser por aí. Eu tenho uma filha de 11 anos também, então eu sei como é que é. Estou passando por coisas parecidas também. Obrigada pela tua presença e pela atenção conosco. Obrigado, gente. Obrigada. Pode falar, Jorge. Bom, boa noite a todos aí, saudar essa atividade. Primeiro, dizer para a galera que está quebrando o pau no chat ali. Limpem os porretes, tá? E preparem para amanhã, na aula de humanas, aí a gente quebra o pau lá sobre esses temas. Eu acho que eu vou até sair da aula, porque tá me dando até uma dor de cabeça. Não, fica aí, fica aí. Amanhã não vai ter todos os alunos. Daí Ô, Juliano, amanhã nós temos que descer o pau, Juliano. As aulas... E tem que começar o debate. Ele fala demais no chat, mas não botou a cara dele ainda. Juliano, ao menos que a gente está gravando, a gente está finalizando. Deixa para vocês debaterem amanhã na aula de ciências humanas. Mas assim, a gente fica esse encaminhamento, tá? Amanhã a gente trata desses assuntos, assim. As nossas aulas, na verdade, a gente tem feito para tratar desse tipo de assunto, né? Independente do tipo de opinião que se tem, a gente trabalhar. Mas então se afiem para amanhã. Segura o coração um pouquinho nesse momento. Não, eu, na verdade, me inscrevi aí para agradecer a presença do Jefferson Tenório, porque ele poderia aí, tipo, ter se tornado aí um escritor renomado e, né, pegado o boné e nunca mais ter nos dado bola, né? E não é a primeira vez que ele vem numa atividade da escola, né? Ele já tinha vindo numa atividade alguns anos atrás. E acho que isso mostra, assim, um pouco do caráter dele, assim, e até acho que boa parte da identificação que os alunos demonstraram, assim, com a obra dele foi exatamente dessa proximidade, né, essa proximidade com esse público, assim, que a gente também sabe que não é fácil, acho que os professores aí da literatura sabem isso, às vezes não é fácil convencer o aluno a ler um livro, né. Eu me lembro que o primeiro livro que eu fui ler na minha vida foi no ensino médio, uma professora de literatura indicou uma leitura, ela deu uma lista de livro, o meu critério na época foi escolher o livro mais fininho dos que ela deu. Eu fui lá na biblioteca e escolhi o mais fininho. E aí o mais fininho que eu achei foi o Cortiço.
Então, esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E aí, claro, aí depois, um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu comecei a intensificar as leituras e tal, mas eu acho que é isso, assim, acho que agradecer a tua presença, agradecer por tu ter ajudado também a divulgar a nossa luta, tipo, isso nos fortaleceu bastante, né, e por fim, né, eu quero deixar uma pergunta, assim, né, tu falou que o Nietzsche explica muito do que está acontecendo, e eu me identifico muito mais com o que o Leon Trotsky explica na conjuntura, porque ele viveu algo um pouco parecido com o que a gente está vivendo. Parecido, não igual, e os prognósticos dele se confirmaram todos na época, né, então, não sei se tu tem a leitura desse autor também, ou se tu te baseia apenas no Nietzsche. Não, Jorge, eu não tenho leitura do Trotsky, não. O que eu tenho é poucas referências, né? E eu trabalho com Nietzsche porque foi que eu trabalhei no meu mestrado, né? Então, por isso que ele está mais fresquinho, assim, na minha cabeça, e ele me ajuda a entender, a explicar essas forças ativas e reativas, né, que a gente tem hoje em dia na sociedade, né? Mas é por aí. Então, Matheus, lê teu poema. Tá bom, Sérgio. O poema que eu fiz não, sabe, tipo, é sobre um pouco de literatura, tipo, o olhar da literatura em questão. Tipo, o olhar literário nos mostra uma abertura para um futuro mais conservativo e mais humildade. Sem, como é que eu posso dizer assim? É que, tipo, eu acabo perdendo. Não mostrando dor às pessoas, mas mostrando como ter mais esperança em viver. E também começar a procurar novos caminhos diferentes. Como hoje, tipo, muita gente está por um caminho que acaba não sendo bom, não sendo um caminho certo, mas acaba indo para o caminho errado, que leva para meio que um destino não desejado. Acho que através dos livros, a pessoa lendo, tentando entender, consegue buscar um futuro, um destino mais assim, presenteado, mais assim, como é que posso dizer, com mais benefícios. Claro, podendo ajudar os outros também com isso. É só isso mesmo. Quer fazer alguma palavra final, Jefferson? Obrigado, Matheus, pelo teu comentário, pelo teu poema. Acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Sempre procurar esse bom caminho, essa caminhada que nos leve adiante, né? E nada melhor do que a gente ter a literatura ao nosso lado, né? De fazer poesias, de escrever poemas, né? Bom, vocês me proporcionaram, assim, uma noite muito bonita, né? Estou, assim, muito tocado sim, pelo envolvimento de vocês, assim, dá para sentir, assim, que vocês estão muito envolvidos, assim, com o que está acontecendo aqui, muito atentos, e obrigado pela gentileza, pela educação de vocês, então eu fico muito feliz, me senti muito acolhido, e a Maria Fernanda acho que tinha me pedido para fazer um vídeo, acho, né, Maria Fernanda, e eu pensei, eu não vou fazer vídeo, eu vou lá, né. Assim, Essa é a ideia da Gice, na verdade. Eu disse, não, eu quero ir lá, quero conhecer essa turma aí, né, que está trabalhando, e eu tinha já também, assim, uma certeza de que seria um encontro bonito, porque eu sabia dos professores que estavam envolvidos, né, então fico feliz, né, agradeço pelas perguntas, pelos comentários, e a gente vai se falando aí pelas redes também, podem me adicionar lá que a gente vai se falando também, né, pelas redes, e Maria Fernanda, a Gice, a Luciane, quando quiserem, sabem que o Pedro Agrônomo Pereira está no meu coração, né,
eu tenho dito não, assim, para vários eventos, assim, que, enfim, não dá mesmo para... Mas para o agrônomo eu não digo não, eu venho e podem me chamar que estarei sempre presente. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha bem rapidinha, tá? Tenório, assim, muito, muito legal mesmo tu tá aqui com a gente hoje, né? O Juliano disse ali que a acolhida foi tão boa que que seria o mínimo para tu voltar a dar aula no Pedro Pereira. Eu acho que isso seria um sonho realizado para nós, né? Eu que fui tua colega ali, assim, parceira e via todo o teu empenho com os alunos, eles amariam ter aulas contigo, isso é fato, né? E só te agradecer por toda a contribuição que tu tem feito através dos teus livros, né? Que fazem a gente ter esse tipo de reflexão, de pensamentos, né? E que tu continue sempre, não pare, que é uma honra para nós te ler sempre, tá? Inclusive os teus artigos ali da Zero Hora, que foi o que foi o mote para nós começarmos, né, pessoal? Essa aula aí com o livro O Beijo na Parede, tá bom? Muito grata mesmo, gratidão sempre. Abração para ti. Um abração, tchau. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.